Diz assim a palavra do Senhor. Misericórdia ainda, meu irmão. Romanos capítulo 12, versículo 1. Consagração a Deus, humildade e exercício dos dons e das funções. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Então é uma palavra a qual o Senhor espera o que de nós? O apóstolo Paulo está dizendo que rogo-vos, a necessidade de nós apresentar a Deus o que? Um culto racional. Pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos. Então, em primeiro lugar, porque muitas das vezes nós não recebemos essa transformação e parece que quantas igrejas de repente nós já temos ido, e muitas das vezes o que falta nas pessoas em nossas vidas, irmãos, é um entendimento, é compreender o modo como Deus quer que nós venhamos chegar na sua presença. Então, se nós, com certeza, praticarmos a palavra de Deus, vamos entender que Deus requer de nós o quê? Uma entrega, uma renúncia do nosso próprio eu. Então, todo sacrifício no Antigo Testamento requer o quê? Do ofertante, que traga algo na presença de Deus. Amém? Então, hoje, no tempo da graça, o que Deus espera de nós? Que nós venhamos nos colocar na presença dEle, em sacrifício vivo, é entregar-se a Deus no altar. Porque altar quer dizer o que, irmãos? É morte. No altar, no Antigo Testamento, todo animal que vinha, diante do sacrifício que os sacerdotes ali faziam, então se matava ali o cordeiro no altar e o sangue era derramado no altar. Amém? Então, dessa mesma maneira, hoje, Deus espera que a nossa vida seja entregue no altar. E quando a gente decide o que, irmãos? Morrer para o mundo, morrer para o pecado, no sentido de morte, entregando-se a Deus os nossos desejos, as nossas vontades, é aí que nós vamos contemplar então o céu se abrindo, para que uma grande visitação de Deus e do Espírito Santo venha sobre a nossa vida. Amém? E é dessa maneira que a gente deixa de ser carnal para sermos espirituais. Porque a carne às vezes está prevalecendo, não estamos entendendo, nosso raciocínio ali está fechado. Mas quando a gente compreende essa palavra, nossos corpos em sacrifício vivo, santo. Amém? Santo. Então não pode haver pecado. Se tiver iniquidade no meu coração, não acontece milagre. Não acontece a grande visitação do Espírito Santo, o mover de Deus. O Espírito Santo, ele quer agir, mas muitas das vezes há obstáculos que precisam que, então, irmãos, ser removido. Aleluia. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, quando eu decido querer adorar, é você que tem que decidir. É você que tem que decidir querer adorar a Deus. Mas como que vou adorar a Deus nessa tribulação, nessa dor que eu estou passando? Você não conhece o problema do meu lar, você não entende o que está passando com a minha vida financeira. Mas quando você age a sua fé, ainda que pequena, eu vou adorar a Deus ainda na angústia, ainda nas aflições, seja qual for o problema, é desta maneira que você agrada a Deus. Oh, glória. É desta maneira, irmãos, que a gente vai começar a conseguir a viver pela fé. Então essa fé começa a ser viva dentro de você. Você começa, então, o próprio Espírito de Deus começa a vir para querer te encher de alegria, trazer a cura que você precisa, o renovo que nós precisamos. É disso que a gente precisa, irmãos. É de avivamento, é de mudança, é de transformação. Então, quando você vem para a casa de Deus, enquanto nós vamos então com um propósito de oração, sacrifício vivo, eu vou me entregar no altar, eu vou quebrantar o meu coração diante de Deus. Então o Espírito de
Deus, Ele vai se alegrar dentro de você. É nisso que a gente recebe essa força, você recebe esse poder e o nome de Deus começa então a ser glorificado. Você crê nisso? Amém. É dessa maneira, irmãos. É dessa maneira que vamos sair daqui jubilosos, alegres, renovados, porque o seu culto está sendo agradável a Deus. Aleluia. Você está entendendo? Antes você não compreendia, mas agora você entende. Olha, quando eu sair de casa, eu já vou saindo já em mistério, falando em língua estranha. Você não precisa nem mesmo chegar aqui para que aconteça tal manifestação. Crê dessa maneira, irmão João? É desta maneira então que a gente vai começar a ser cheio, conforme diz a palavra. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus, louvando a Deus com salmos, cânticos e hinos espirituais. Amém, Jesus. Aleluia. Então, nessa maneira que o Senhor se faz presente. Na grande verdade, irmãos, estamos aqui em minoria, mas nós devemos ser sensíveis à voz do Espírito. É uma guerra. O inimigo também se anda para ver o quê? Para roubar a semente do seu coração, da palavra de Deus, porque essa semente ela tem que germinar dentro de mim, dentro de você. A palavra então ela vai removendo tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é de pecado, tudo aquilo que incomoda, porque o Espírito Santo ele é ciumento. A Bíblia diz que é uma luta entre a carne e o Espírito. O Espírito luta para que você seja alegre, avivado, visitado por Ele. Ele quer encontrar um espaço dentro do meu, do seu coração, mas muitas das vezes a carne não deixa, porque de repente estamos irados, pecamos, ofendemos, o dia foi mal, de repente chegamos na casa de Deus, mas ainda continuamos as mesmas pessoas. Não deve ser assim, irmãos. Devemos deixar os problemas para trás e por meio da fé nós guerrearmos no mundo espiritual. A guerra, a combate. Você vê que tem uma palavra lá no livro de Daniel, que forças espirituais impediram que as orações e súplicas de Daniel subissem ao trono da glória, irmãos. Está na Bíblia, está na palavra. Então, há no mundo espiritual esse obstáculo com que a sua oração não chegue como cheiro suave às narinas do Deus Altíssimo. Olha, eu sinto a virtude de Deus falando dessa palavra, porque a sua oração, a minha oração, ela tem que ser como um cheiro suave. No templo, o que fazia o sacerdote, Tiago? Ele queimava ali um incenso. Aquele incenso é um símbolo da nossa oração, que tem que ser agradável aos olhos de Deus. Amém, minha mãe? Amém. É desta maneira. Então, a partir desses cultos, o que vai acontecer? Deus vai começar a fazer um mover nesse lugar. Amém. Porque na medida que nós nos achegarmos, vamos nos achegar na presença de Deus em plena certeza de fé. Porque a Bíblia ensina o quê? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é desta maneira que nós vamos combater o bom combate. Você vê que tem uma passagem também lá no livro de Neemias. Gosto muito dessa palavra, lá no capítulo 4, versículo 14, que ele diz assim, Neemias é um exemplo de liderança, irmão João. Ele é motivador. Ele chega nos homens que estavam ali sofrendo uma oposição pelo inimigo, e ele diz, olha, pelejai por vossa casa, por vossa família, por vossos filhos, pelejai. E ali o povo recobrou o ânimo e recomeçou a reconstrução dos muros de Jerusalém, que tinha parado por causa da oposição do adversário. Então é preciso que luta, é preciso combate, é preciso, nós queremos nos preparar para que Deus prepare nesse lugar uma grande equipe de louvor. E eu creio, irmão João, que Deus vai preparar aqui os instrumentos, vai começar um lugar pequeno, e Deus vai preparar, Tiago, um povo grande, para uma grande equipe de adoração, de coral, porque nesse espírito de fé, vamos buscar a Deus, combatendo o bom combate, lutando a favor do Evangelho, a favor das pessoas que estão imortas, paradas, frias, geladas, vivendo uma religiosidade. Não, Deus quer que realmente a sua obra seja avivada. Abacuque, o profeta, ele clamou, Senhor, aviva a tua obra do meio dos anos, e no meio dos anos a faz conhecer. Amém? Fica com essa palavra no seu coração, conforme nós falamos aqui nesta noite, nesse início de culto.
é preparação espiritual, meu irmão. É chegar na casa de Deus, é se derramar, é buscar a presença, é buscar a unção. E assim, com certeza, a adoração vai ser agradável aos olhos de Deus. E com certeza os anjos do Senhor vão andar, vão passear nesse lugar. Vai haver um grande mover do Espírito Santo, porque Amém, o povo santo, Deus está levantando neste lugar. Amém? Amém, Louvado Senhor. seja o nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para o Senhor, então. E Deus